Prefeito, obrigado por nos dar essa entrevista. Obrigado, Kennedy. Boa noite para o senhor. Boa noite. Queria começar falando com o senhor de um bloco temático que a gente tem aqui no cenário de 2018. Tem um consenso razoável, prefeito, de que o país precisa de uma reforma da Previdência. Pode nem ser essa que está aí em tramitação no Congresso, mas muitos especialistas falam da necessidade de se reformar a Previdência. Pergunto para o senhor é favorável à fixação de uma idade mínima de 65 anos de aposentadoria para o homem e de 62 anos para a mulher? Olha, Kennedy, é difícil o governo que não tenha proposto uma reforma da Previdência. O governo Fernando Henrique fez uma, o governo Lula fez outra, o governo Dilma fez uma terceira. Tentou fazer, acabou não conseguindo, né? Mas ela regulamentou uma lei importante da época do Lula que fixou teto para os novos servidores. Verdade. O que vai permitir uma economia futura bastante significativa. Por que é tão importante reformar a Previdência? Porque você tem que garantir a sustentabilidade do pagamento dos benefícios futuros para uma população que está envelhecendo. Qual é o problema desta reforma? O problema desta reforma é que, na minha opinião, ela não ataca os problemas mais graves da Previdência, sobretudo pública, exclui setores importantes do debate e faz recair sobre uma parcela pobre da população ônus que não deveriam estar sendo discutidos nesse momento, sobretudo no momento de crise econômica em que as desigualdades estão aumentando. Então, por exemplo, desconstitucionalizar uma parte da legislação previdenciária é importante até para garantir uma legislação infraconstitucional mais maleável, que leve em consideração o envelhecimento, que leve em consideração a capacidade de trabalho das pessoas, que felizmente se amplia com o tempo, mas eu penso que essa reforma deveria, e eu penso que o Congresso fará isso. Não vai votar a reforma como está, justamente para debatê-la melhor, fazendo com que o ônus da reforma recaia de forma mais adequada. E a questão em relação à idade mínima, isso. eu já ia me referir a isso, veja bem, nós teríamos que encontrar um caminho e discutir isso com juristas para verificar que se seria possível nós fazermos algumas considerações em torno de idade mínima e contribuição baseado no perfil do beneficiário. Porque tem uma parte da população brasileira que vai viver em média 85 anos. Tem uma parte da população brasileira que não passa dos 65. É uma diferença muito grande entre uma coisa e outra. A população rural tem um outro tipo de vida, são outras as dificuldades. Nós deveríamos levar em consideração a desigualdade no Brasil para fazer uma reforma um pouco mais justa. Então, entendendo, essa regra como está proposta de 65, 62, o senhor acha que não é a ideal, tem que se buscar esse modelo que o senhor está falando aí? Eu buscaria caminhos alternativos, né, do que você tratar todo mundo igual. Tem um ponto nessa reforma que expressa bastante esse debate sobre igualdade, regras e se não se pune mais os mais pobres, que é a elevação do tempo mínimo de contribuição de 15 para 25 anos. Esse né? é um dos pontos mais importantes do ponto de vista dos críticos, quando falam da informalidade da economia brasileira. Que seria difícil cumprir os 25 anos. Exatamente. Minha pergunta para o senhor é, o senhor acha que o senhor é a favor ou contra a elevação para esses 25 anos? Olha, nós vamos ter que deslizar para mais. A contribuição vai ter que ser maior, o tempo de contribuição vai ter que ser maior e provavelmente a idade mínima vai ter que ser maior. Eu penso que não há nenhum especialista que esteja em desacordo de que vai haver um deslizamento em função do envelhecimento da população. A outra coisa é não levar em consideração as desigualdades. E eu penso que tratar todo mundo igual, com tanta desigualdade, vai fazer recair o ônus da reforma sobre os mais pobres. E aí deveria ter um tempo menor de contribuição para essas pessoas. Por exemplo, na zona rural, como é que você vai tratar a pessoa da zona rural igual a um cidadão que tem acesso a serviços de saúde de primeiro mundo aqui na cidade de São Paulo, por exemplo, com alguém que está no interior do Maranhão? Então, para ficar claro, prefeito, o senhor não se opõe à ideia de fixação de uma idade mínima? Não. O senhor acha que previdenciário precisa ter. O ponto é fixar isso, levando em conta uma maior justiça social e essa questão dos 15 para os 25 anos, contra como uma mudança automática, assim.
pensar a economia informal no Brasil, sobretudo com a reforma trabalhista, que também vai ter impactos no mundo do trabalho muito significativas. Provavelmente nós teremos um aumento da desigualdade no mundo do trabalho também, né? Fruto dessa reforma que foi aprovada pelo governo Temer. O governo Temer também aprovou uma regra no ano passado, em 2016, é uma regra constitucional que estabelece ali um limite para o crescimento das despesas públicas nos próximos 20 anos, né? No 10º ano pode haver uma revisão de acordo com a regra que está aprovada. Pelas normas em vigor dessa proposta, as despesas do orçamento da União num ano, ela só pode crescer o resultado da inflação nos 12 meses acumulados até junho daquele anterior, né? Para 2018 vai ser um crescimento de 3%, porque até a inflação ela caiu. No entanto, prefeito, já há um debate de que sem aprovar a reforma da Previdência, essa regra do teto ela talvez não seja possível de ser cumprida em 2019, 2020. Pergunta para o senhor, num futuro mandato aí de um presidente da República, o próximo governo, ele tem que flexibilizar essa regra ou ele tem que fazer reformas para essa regra ser cumprida? As duas coisas, né? Eu acho que você tem que, primeiro, como é que você vai tratar da retomada do crescimento econômico sem investimento público num país em desenvolvimento? Essa é a pergunta central. País de desenvolvimento depende de investimento público para crescer. Só os investimentos privados não dão conta. Não dão conta. O investimento privado não substitui o público. Por mais concessões, PPPs que você venha a fazer, existe uma parte do investimento que é do Estado, né? Então, primeiro ponto, primeira questão. Segunda questão, quando você congela os gastos por 20 anos, a pergunta que cabe é, o interesse corporativo vai falar mais ou menos alto que o interesse difuso, o interesse de todos? Em geral, as corporações conseguem defender seus interesses junto aos parlamentares com muito mais efetividade do que a população em geral. Então, é uma regra que acaba comprometendo os serviços públicos em áreas centrais, como saúde, educação e assistência, justamente para quem mais precisa. Então, esse é o segundo ponto que precisa ser considerado. Mas eu vou fazer um outro exercício que me parece mais interessante. Suponha que nós consigamos voltar a crescer como crescíamos no tempo do governo Lula, por exemplo. Crescemos 4% ao ano. Por que a despesa tem que ficar congelada 20 anos se nós crescermos 4% ao ano? Para reduzir a dívida pública, que está muito alta. Mas precisa ser 100% do ganho de crescimento voltado para uma única finalidade, os credores do Estado? Será que não é possível combinar parte abate a dívida, controla a dívida e parte se investe. E uma parte se investe. Então, na minha opinião, o governo foi muito afoito, querendo mostrar serviço para se sustentar politicamente. E acabou não fazendo a conta, né? É sempre bom você demonstrar austeridade, mas isso tem que ser feito com inteligência, né? Para você conseguir manejar a economia sem depois ter que voltar atrás, comprometendo sua credibilidade. Perfeito. Prefeito, essa entrevista é um pouco corrida, porque tem muitos temas assim, eu vou tentar fazer rapidamente. O governo Lula se criou uma regra de reajuste real do salário mínimo em 2007. Ela já foi renovada diversas vezes, a regra atual vale até 2019. O que ela prevê? Que o salário mínimo seja corrigido pela inflação do ano anterior, mais a variação do PIB de 2 anos antes, se for positivo. Se houver recessão, é apenas a inflação. Essa regra acaba em 2019. Sou a favor de continuar a manter essa regra por mais algum tempo ou ela já cumpriu a missão que ela tinha? Vamos fazer o mesmo raciocínio que fizemos para a dívida. O que eu dizia? Que se tiver um crescimento generoso do PIB, acima de 3,5%, 4%, nós temos que reservar uma parte disso para investir no país, na infraestrutura do país. Não cabe congelar por 20 anos sem pegar uma fatia desse bônus e investir nas pessoas, investir na infraestrutura. Por que não pensar a mesma coisa com o salário mínimo? Vamos supor que o país esteja momentaneamente numa situação de muita dificuldade. Você não consiga dar o PIB nominal inteiro, inflação mais crescimento. Mas você consegue dar 50% do crescimento? Você consegue dar 70%? Você consegue dar 30%? Não dá nada? Manter algum reajuste real é importante, Manter algum reajuste real é fundamental para você fazer com que o trabalhador, no período da sua vida útil, tenha condições de prever uma melhoria da sua condição de vida e da sua família. Então, de novo,
Não vamos ser dogmáticos, dizer ou é essa regra ou é nada, né? Porque aí você pode cair no extremo oposto de tomar uma providência que não seja sustentável no país que está em crise. Agora, falar não do ponto de vista salarial, falar não do ponto de vista do serviço público, e você percebe que o não sempre é dito para os mesmos endereçados, que são os mais pobres. Quer dizer, é um governo que só diz não de forma taxativa para os de baixo. Prefeito, há previsões do mercado e do governo de que a dívida pública bruta, ela pode, em 2019, chegar a 80% do PIB. A gente não consegue fazer uma reforma tributária que seja mais progressista, ou seja, que cobre mais imposto dos mais ricos e menos dos mais pobres. Também há uma dificuldade muito grande de se voltar a fazer superávit primário. A gente está vendo o governo Temer elevar as metas fiscais que são deficitárias. Levando em conta esse cenário todo, isso já tocou na questão do investimento público, vale a pena aumentar ainda mais essa dívida pública, fazendo investimentos e com gastos de custeios importantes, como na saúde e na educação, ou a gente tem que seguir a receita de austeridade e não deixar essa dívida pública crescer mais do que 80%? Olha, a dívida está numa trajetória, o problema não é nem o volume dela, né? Porque a nossa dívida líquida não é nem tão grande, comparativamente, obviamente que o Brasil não pode ter dívida de país muito desenvolvido, porque nós não somos um país muito desenvolvido. E a trajetória recente da dívida, ela é muito ruim por conta da queda do PIB. Nosso problema todo é que o PIB caiu quase 8% em 2 anos. Quando o PIB cai, a relação dívida-PIB explode. Então, nós tivemos 2 efeitos. O efeito da queda do PIB e o efeito do fim do superávit e do começo do déficit público. Isso, combinado com juros elevados no começo do governo para debelar a inflação, tem 3 efeitos. Sim. Fora a questão do swap cambial, que também teve impacto, o câmbio também teve impacto sobre a dívida. Então, você soma muita coisa, são 4 efeitos para explicar esse aumento. Isso não vai se repetir, esses 4 efeitos. A inflação está caindo, os juros estão caindo. Eles não vão se repetir concomitantemente. Então, alardear que a trajetória é explosiva também não é correto. Então, há espaço para mais investimento público. Ela é administrável, porque nós já vivemos o maior impacto disso nos últimos 2 ou 3 anos. Perfeito. O instrumento da delação premiada tem sido importante no combate à corrupção. Isso é uma coisa que a maioria dos políticos aí diz. No entanto, a gente viu no caso JBS toda uma descoberta aí de que uma tentativa de manipulação do Ministério Público e do Judiciário. O próprio PT tem muitas queixas em relação à lei da delação premiada, dizendo que há aí uma perseguição ao ex-presidente Lula. O senhor é a favor de mudanças na lei da delação premiada? Olha, o próprio Ministério Público acordou para o fato de que a lei não foi regulamentada e que, portanto, não há protocolos que devam ser observados no caso de uma delação. Até hoje não se sabe muito bem o que acontece com um delator que mentiu em parte. Suponha que um delator mentiu em parte. O que acontece com ele? Ele é beneficiado, ele não é beneficiado? Dependendo da gravidade da mentira, o quanto ela afetou a vida política do país, né? O Ministério Público diz, olha, Caixa 2 é um crime mais hediondo do que qualquer outro porque mexe com a democracia. Uma delação mentirosa mexe com a democracia muito mais. Então, veja você, nós estamos vivendo um momento em que os países que adotaram a delação premiada, e foi o PT que sancionou, acho que o Lula ou a Dilma que sancionaram, foi a Dilma que sancionou a lei da delação, portanto, ela era a favor. Todo país que adotou com protocolos muito rígidos, evitando subjetivismos, evitando afirmações que não podem ser comprovadas por meio nenhum. Isso tudo é evitado nas delações. Então, nós estamos com um sistema frouxo de delação que cada um diz o que quer. E não se sabe o que acontece com aquele que ou não comprovar suas afirmações, ou, o que é mais grave, já está acontecendo. A pessoa envolvida numa delação demonstrar que o delator mentiu. Que isso também é possível e já aconteceu. O que vai se passar com todos esses benefícios? Um ricaço, né, que vai para casa, em geral uma mansão, numa prisão domiciliar, com todas as benesses, em geral com uma boa parte do patrimônio,
Eu não acho que isso... É importante uma revisão. É importante uma regulamentação, porque o brasileiro não quer que o delator também ganhe tudo, como estava acontecendo com a JBS. Né? Delatou todo mundo e ficou com a fortuna e em liberdade. Você viu que para rever isso, se deu uma pirueta ali, né? Se usou um outro áudio para anular tudo aquilo que a própria população não estava concordando. Prefeito, o ordenamento jurídico do país aí prevê que uma eventual condenação em segunda instância, nos processos ao qual o ex-presidente Lula responde, seria suficiente para enquadrá-lo na lei da ficha limpa e aí ele não poderia disputar. No entanto, dirigentes do PT têm afirmado que uma eleição sem Lula seria uma fraude. Pergunto para o senhor, 2 pontos aqui. Se essa visão não acaba sendo um desrespeito à lei, porque nós temos ali um ordenamento, e se o ponto principal não deveria ser o questionamento de eventual ilegalidade das acusações, da qualidade das provas. A batalha não deveria ser por um julgamento no devido processo legal e não uma batalha contra as instituições, dizendo que a eleição sem Lula é fraude? Olha, é um jogo retórico que se faz para dizer o seguinte, olha, passaram 3 anos, uma coisa é o seguinte, você pegou 51 milhões de reais em dinheiro dentro de um apartamento, pegou uma conta na Suíça em nome de um trustee com um cartão de crédito da sua família inteira, inclusive seu, uma conta de um laranja em um paraíso fiscal, são coisas muito palpáveis, né? E de pessoas que não teriam a menor condição de reunir essa fortuna se não fosse por corrupção. Então, isso é uma coisa. E aí é inapelável, acabou. Né? Inclusive a população. Ou um telefonema pedindo 2 milhões para pagar um advogado e depois o dinheiro é entregue para um primo que está ameaçado de morte. Essas loucuras que nós vimos são provas muito eloquentes, mala de dinheiro. Outra coisa é quando você condena por suposição. Suposição de que o Lula estava trocando de apartamento, um apartamento tido por um triplex, não ia pagar a diferença, veja só, ia trocar de apartamento, não ia pagar a diferença, e isso tem a ver com a Petrobras. É muita coisa. Cada uma dessas afirmações precisam ser provadas. Precisa ser provada. O senhor não vê prova contra o Lula? O que os advogados, e não sou eu, 122 juristas escreveram um livro sobre essa sentença, dizendo, olha, essas 3 condições que seriam o fundamento de uma sentença condenatória, nenhuma das 3 foi comprovada. Então, o que legitimamente os defensores do presidente Lula estão fazendo é dizer o seguinte, olha, essa sentença é frágil e precisa ser revista, para que não aconteça com o Lula o que aconteceu com a Dilma, que foi uma punição que o próprio Senado reconheceu que não tinha fundamento legal. Uma eleição sem o Lula seria uma fraude? Seria o seguinte, uma coisa é você derrotar o Lula nas urnas, a outra coisa é você, né, por expedientes que não estão claros, pelo menos para uma parcela grande da população, tirar ele do pleito, porque ele vai ter que se defender no pleito, concorda? Ele vai ter que se expor, ele vai ter 5, 6, 10 adversários que vão fustigá-lo. Que vão cobrar explicações. Então não é que o Lula está eleito, o Lula quer se apresentar. Né? Agora, prefeito, eu tenho bastidores aí de que se o ex-presidente Lula não puder ser candidato por essa questão jurídica ou por uma avaliação política dele de que ele não deva ser, porque isso também pode acontecer, isso ainda tem muita água para passar debaixo dessa ponte, que nessa hipótese o Lula gostaria de lançar o senhor para disputar a presidência da República. O senhor aceitaria? Olha, nós não estamos trabalhando com essa hipótese, porque primeiro seria uma grande deselegância com o presidente Lula, né? Do qual eu fui ministro, e você sabe que eu me elegi prefeito em 2012, muito pela ação do Lula junto ao partido, né, em me lançar candidato a prefeito. Então, seria uma enorme deselegância, seria trabalhar com a hipótese dele ser julgado em segunda instância e condenado em segunda instância. Nós estamos trabalhando com o que nos parece mais justo, que é uma revisão da sentença e que ele possa, depois de tantos anos de investigação, se apresentar legitimamente, ser derrotado, ser eleito, não importa. Mas eu penso que para a democracia brasileira
seria um ganho extraordinário, porque todas essas cicatrizes que foram abertas, elas vão se fechando pelo processo democrático com a participação da população. O senhor é um dos petistas que mais falaram... Eu só queria fazer uma breve... Nós estamos quase no finalzinho aqui, mas diga. Na eleição de 2016, o Russomano foi julgado no Supremo Tribunal Federal sobre uma conduta de nomear uma pessoa para a empresa dele, nem sei os detalhes. Eu torci pela absolvição. Não me parecia grave o suficiente para tirá-lo da eleição do ano passado. Eu estou querendo dizer que eu não defendo uma regra para os meus e outra regra para os outros. Eu acho que a gente tem que ser equânime. O senhor é um dos petistas que mais falaram na necessidade de o partido fazer uma autocrítica. Aí, numa entrevista que o senhor deu à BBC, o senhor falou o seguinte: é difícil você conseguir que as partes façam as autocríticas cabíveis e promovam uma virada de página, porque tudo virou uma briga de facção no Brasil. Eu pergunto para o senhor, o PT não teria mais chance de voltar ao poder, ainda que com essa intolerância no debate público, com essa polarização, não haveria mais chance de voltar ao poder se fizesse essa autocrítica? Olha, eu acredito no seguinte, eu acredito na depuração do processo político que envolve necessariamente fazer balanços e reconhecer que não fez a reforma política, tinha força para fazer e não fez. Porque uma coisa é você dizer, eu me aliei ao PMDB, o PMDB fez essa lambança toda, né? Paulo Roberto Costa, Cerveró, sei lá mais quem. Outra coisa é o seguinte, olha, eu podia ter feito uma reforma política que me tornasse mais independente dessas forças retrógradas da sociedade. Fernando Henrique não fez... Mas em relação à questão da corrupção, porque tem o Renato Duque que foi indicado pelo PT. Há diretores acusados de corrupção indicados pelo PT. Se indicou o Renato Duque, que eu não conheço, nunca vi na minha vida, se indicou, tem que reconhecer que errou na indicação. Como é que alguém me aparece com 100 milhões de dólares numa conta no exterior e a gente vai defender o nome dessa pessoa? Tem que definir a punição exemplar, né? Modestamente, aqui em São Paulo, nós criamos uma controladoria com um trabalho impecável de combate à corrupção. E não ficava me perguntando se era para punir A, B ou C. Era para punir quem errou. Quem errou. Né? Prefeito, eu queria que... O senhor já respondeu isso em entrevistas, mas é importante porque aqui a gente é uma série que quer documentar todas as perguntas. Como é que o senhor responde a essas acusações dos delatores da Odebrecht e do casal de marqueteiros Mônica Amor e João Santana de que houve repasse de recursos de Caixa 2 para a sua campanha em 2012? Olha, aconteceu um caso similar com o Ricardo Pessoa da UTC. Ele disse que repassou dinheiro para a minha campanha em 2012. E deu o telefone celular da pessoa que teria recebido o dinheiro. Essa pessoa, finalmente, depois de 1 ano e meio, foi localizada, compareceu frente ao delegado do inquérito e disse, recebi o dinheiro, mas não era da campanha do Haddad. Mas 1 ano e meio depois, todo o estrago já tinha sido feito. Então, o que eu quero te dizer... E na entrevista aqui que o senhor deu ao SBT, o senhor falou que o senhor nunca autorizou ninguém a pedir Caixa 2 em nome do senhor. Não, e ninguém, sobretudo meu tesoureiro, que jamais participou de uma negociação dessa natureza. O que significa dizer o seguinte, do mesma maneira que as investigações demonstraram, no meu caso, que o delator tinha mentido por má fé ou por ignorância, não sei. Não sei se ele quis me envolver porque eu tinha cancelado uma obra dele, é uma possibilidade, tenha sido uma represália, ou ele imaginou que estava colaborando com a minha campanha e, na verdade, não estava. Alguém pediu em meu nome, alguma coisa assim. Mas o fato é que quem recebeu o dinheiro falou, eu não prestei esses serviços para a campanha do Haddad. Eu não tinha dúvida que isso ia acontecer, mas muita gente teve. Olhando hoje, passado aí quase 1 ano da eleição, acabou não sendo reeleito, numa autocrítica sincera, o senhor acha que a sua derrota para o Dória se deveu mais a fatores externos, como uma cobertura da imprensa negativa que o senhor chegou a apontar no artigo para a revista Piauí, ou mais a erros que o senhor mesmo cometeu? O que o senhor podia ter feito de diferente para ter sido eleito? Olha, em primeiro lugar, reconhecer assim, o PT perdeu 60% dos votos no Brasil entre 2012 e 2016. Em São Paulo, nós perdemos 40%. Mas, no Brasil, não tinha uma Marta Suplicy concorrendo com os candidatos do PT como eu tive. A Marta saiu do partido, foi para o PMDB, garantiu o voto contra a Dilma pela legenda e concorreu comigo. Se você considerar os votos que eu e ela tivemos em 2016,
dá exatamente os votos que eu tive em 2012, mais ou menos. Então, o PT fez muito pela periferia de São Paulo. Só que nós estávamos na cabeça do eleitor da periferia, nós estávamos com 2 candidatos, porque a Marta fez muito na periferia quando foi do governo petista. Aquilo inviabilizou uma ida para o segundo turno, o senhor acha? Mas demais. Se tivéssemos efeito Marta aí. Teve um efeito Marta importante. Teve um efeito PT nacional, teve um efeito Marta e teve os meus erros, porque todo governo erra. Quais são, prefeito? Quais foram? Olha, eu acho que a gente errou muito na comunicação de algumas medidas que talvez exigisse mais tempo de implementação para que as pessoas se habituassem com um paradigma moderno de gestão de cidade com o qual nós não estávamos acostumados. Então, quando você diz para o motorista do carro que o ônibus não vai ficar mais no congestionamento, porque vai ter uma faixa exclusiva, uma coisa é você implementar em 3 meses, outra coisa é você implementar em 1 ano e meio. Talvez nós devêssemos ter feito as coisas de outra maneira, conversando mais. Agora, eu não estou arrependido das medidas que eu tomei, até porque não estão sendo revertidas na sua grande maioria. E a população já assimilou uma cultura de mobilidade nova para a cidade. O prefeito João Dória foi um entrevistado anterior aqui. Ele reclamou ali que problemas de gestão que ele enfrenta, como semáforos sem funcionar, mais buracos de rua e atraso nessa licitação para a concessão de novas linhas, essa nova concessão de linhas de ônibus, que ele falou que não será mais de 20 anos, será por 10 anos, se devem a uma herança negativa da sua administração. Como o senhor responde a essas críticas do prefeito Dória? Olha, o Dória, ele na verdade, ele não tem nenhuma experiência administrativa na gestão pública, né? Então ele realmente fala coisas sobre as quais ele não entende. Ele recebeu a cidade pela primeira vez na história com um grau de investimento. Você pode imaginar uma cidade que eu recebi com 80 bilhões de reais de dívida, receber um selo de grau de investimento de uma agência de risco. É um selo de bom pagador, né? Que é um selo de bom pagador. Deixei 5 bilhões e meio em caixa, atestado pelo Tribunal de Contas e pela agência Lupa. Desses 5 bilhões e meio, 3 bilhões e meio, para além das despesas que ele teria que pagar em janeiro. Desses 3.300, 300 milhões livre para ele tapar buraco, consertar semáforo, fazer o que ele bem entendesse, terminar o hospital de Parelheiros. Então, eu não quero atribuir má fé a ele, não quero mesmo, apesar de já ter dado essas explicações 10 vezes, eu acho que ele realmente não entende. E eu não acho que assim... Acho que ele não é o bom gestor que ele diz ser. Olha, eu acho que vai ficando claro que talvez não seja bem assim, né? Eu não sei a quantas anda, né? Mas o próprio Fernando Henrique falou que ele é um bom gestor de Facebook, né? Isso não sou eu dizendo, é o Fernando Henrique Cardoso, que é do partido dele, que ele gere bem o celular. Vamos ver, eu torço para ele dar certo e eu acho injusto da parte dele, com a transição que eu fiz, reclamar de alguma coisa, porque tudo entre o primeiro turno, ele se elegeu no primeiro turno e a posse, tudo foi feito de acordo com os pedidos da equipe de transição, inclusive os editais de licitação. Então é muito impróprio. Mas a julgar pelo que ele está fazendo até com o Alckmin, eu acho que ele até está me tratando bem. Uma última pergunta. Como é que o senhor avalia a gestão do ministro da Educação, Mendonça Filho? Olha, não vai deixar legado. Né? Primeiro, muito rápido, um governo que não tem compromisso com a educação, está cortando bilhões de reais do orçamento do Ministério da Educação, comprometendo a saúde econômica e financeira das universidades, dos institutos federais, deixando de transferir recursos para estados e municípios. Infelizmente, acho que nem é por ele, acho que é o contexto do governo Temer. Não tem nada do governo Temer que esteja indo satisfatoriamente do ponto de vista setorial. Saúde, educação, mobilidade, Minha Casa é Minha Vida, está tudo difícil ali. Prefeito, obrigado pela entrevista do senhor. Obrigado. Até uma próxima. Obrigado. Obrigado.